Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Paz na Montanha, da Igreja do Calvário em Petrópolis. Estamos aqui hoje para mais um episódio, mais uma conversa nesse podcast. Esperamos que de verdade Deus esteja falando no seu coração, ministrando a sua vida. Eu sou Alex Cordeiro, sou pastor, plantador da Igreja do Calvário em Petrópolis, juntamente com uma equipe maravilhosa, que a gente tem trabalhado junto com isso. Esse podcast aqui, o Paz na Montanha, eu tenho compartilhado esse lugar com a Michele Cordeiro, em breve vocês vão conhecer. Nós falamos sobre cansaço da alma, nós falamos sobre controle e hoje a gente vai ter uma conversa sobre o assunto a mentira de parecer bem. Vamos conversar sobre isso, sobre essa grande mentira, sobre a nossa realidade de que temos que sempre estar parecendo ser fortes, que temos que parecer sermos espirituais, felizes, alegres, bem de vida. Hoje nós vivemos esse tempo onde as pessoas fazem de tudo para parecer que está tudo bem. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos bater um papo e aqui está comigo hoje e vamos estar aqui muitas vezes conversando sobre isso, a Michele Cordeiro. Seja bem-vinda mais uma vez. E você também tem que me dar, seja bem-vindo também, sabia? Seja bem-vindo, Alex Cordeiro. Olá, tudo bem? É uma alegria estar mais uma vez aqui, nesse lugar para a gente pensar junto, olharmos para a nossa cidade, olharmos para o nosso coração e espero que o Senhor fale com você, assim como Ele tem falado aos nossos corações nesse tempo. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, né? A mentira de parecer que está tudo bem. Às vezes a gente pergunta para as pessoas, né? Você aí que está ouvindo e está compartilhando, possa talvez viver essa realidade também, quando as pessoas perguntam para a gente, né? E aí, está tudo bem? E a gente costuma dizer sim, está tudo bem, está tudo legal. Então a gente faz de tudo para parecer que nós somos fortes, felizes, alegres, que estamos estáveis, que a nossa família está bem, que está tudo legal. Tentamos até mostrar isso na era das redes sociais, né? A gente vê muito isso às vezes nas redes sociais, parece que nada atinge aquela pessoa, tá tudo jóia. E nós que estamos do lado de fora, nos bastidores, às vezes olhando a vida alheia, parece que é só a nossa vida que as coisas não estão legais. Mas o problema não é a gente saber. A grande questão é que também a gente luta para que pareça que a gente está bem. E a gente vive isso na realidade ministerial, às vezes como pastor, né, a gente pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo firme, as coisas estão bem. Como tá a família? Tá tudo bem. Como que tá a vida financeira? Tá tudo bem. Como que tá essa... Parece que tá tudo bem, só que a gente sabe que não é verdade, que não está tudo bem, que não está tudo legal. Então, como é, né, viver essa aparência, viver nessa luta por aparência, que tá tudo bem, tá tudo legal? Como que é viver desse jeito, né? Eu acho que tu é especialista em fazer isso, ou ao contrário, mas por que as pessoas que têm dificuldade em dizer que elas não estão bem, né? Quando a gente pergunta, ou quando a gente fala, ou então simplesmente falar, gente, eu não tô bem hoje não, hein? Tem gente que fala demais isso, né? Quando ele diz, não tô bem não, é porque ele quer fazer alguma coisa. Não mexe comigo, não toca em mim. Eu acho que as pessoas têm dificuldade, eu acho que nós temos, né, dificuldade de dizer eu não estou bem, porque existe muito medo, né? Eu acho que existe o medo do julgamento, existe o medo de decepcionar, o medo de perder o respeito, o medo de ser visto como fraco, o medo de ser vulnerável e essa vulnerabilidade ser usada contra a gente depois. E esse medo, às vezes, ele se apresenta, né, de forma muito sutil, né? Não é tão gritante, mas ele se apresenta de uma forma muito sutil. E eu vejo na sociedade, né, uma cultura de educação,
uma cultura de tradição, principalmente na cidade de Petrópolis, né? Uma cultura onde a imagem é algo importante, o sobrenome é algo importante, a aparência, o status, a estabilidade emocional, tudo isso é algo muito, muito valorizado pela sociedade como um todo. Então, esse dizer eu não estou bem pode colocar todas essas coisas em risco, porque as pessoas podem olhar para mim a partir do momento que eu assumir que eu não estou bem, eu posso perder o crédito, eu posso parecer mais frágil, quando eu não quero ser frágil, eu quero manter uma aparência, eu quero manter uma fachada. Então, eu acho que envolve medo de perder alguma coisa. Então, por conta disso, eu prefiro estar destroçado por dentro, mas dizer para todo mundo que eu estou bem, com um sorriso no rosto, tá tudo bem, e quando não está bem, porque eu tenho medo de me expor. Bom, eu acho que eu sou... não tenho medo com o que vão pensar de mim, mas eu acho que com o tempo, acho que como homem, como líder, como pastor, às vezes nós não queremos preocupar o outro, de falar que está bem, ou então, e aí, como tá? Não, tá tudo bem. Mesmo as coisas não estando bem, a gente às vezes tem um medo de não pesar para o outro, não ter que ocupar a vida do outro, gerar problema na rotina do outro. E a gente vai acabar dizendo, mesmo quando o mundo está desabando, de que está tudo bem. De que está tudo bem. Ou então o medo com o que vão fazer com essa informação. Dependendo do lugar, dependendo da família, dependendo da forma que a pessoa foi criada, de verdade, ela não consegue dizer que ela não está bem. Às vezes isso foi imposto tipo, às vezes é um homem que ele acha que no dia que ele falar que não tá bem, que ele tá deixando de ser homem, de verdade. Porque o homem tem que carregar o mundo nas costas, o homem tem que sofrer, lutar, mas ele tem que sempre ter aquela postura de que as coisas estão bem. Talvez foi criado numa família onde reconhecer calamidade, reconhecer que você não está bem, seja uma derrota. Como líderes, muitas vezes a gente não faz isso, porque na verdade o líder, o pastor, ele não pode estar mal, porque ele tem que cuidar de todo mundo, ele tem que pastorear todo mundo. Numa cidade bonita como Petrópolis, pode demonstrar uma alma cansada do petropolitano, de que ele não percebe que quando ele anda na avenida, quando ele está caminhando pelas praças, ou diante dessa beleza toda que tem, e as pessoas estão bem vestidas, ninguém está de chinelo de dedo na rua no inverno, as pessoas se aprontam, se arrumam para ir aos lugares. Então, quando olhamos assim, olhamos a armadura, realmente parece que ninguém tem problema nenhum. A vida parece que está bem, a postura está boa, todo mundo está bem alinhado, a face, a estrutura, a fachada, ela passa essa informação. Mas o que está por trás disso e o que está dentro dessa couraça, né? Ou então dentro dessa armadura, será que está demonstrando outra coisa? Quem é essa pessoa quando o russo baixa na cidade, o inverno chega e ela está trancada dentro do quarto? Só ela, com o coração dela, a mente dela e a sua realidade. Porque fomos treinados, talvez de forma inconsciente, não temos coragem de dizer que as coisas não estão boas e que a gente não está bem. O preço que essa pessoa, né, que você está descrevendo, o preço que essa pessoa paga é um preço muito alto. É um preço altíssimo, porque ela chega ao isolamento, ela chega à solidão. É o que ela experimenta, porque eu costumo dizer, né, quando você diz, alguém te pergunta, né, tá tudo bem? E você diz, tá tudo bem? Normalmente as pessoas não vão voltar e te perguntar a segunda vez se você está bem. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito. Tá tudo bem? A pessoa, tá tudo bem. E aí quando eu percebo um tá tudo bem superficial, um tá tudo bem muito assim, eu costumo voltar e perguntar, mas tá tudo bem mesmo? Só que nem sempre as pessoas fazem isso. Então, assim, por trás dessa fachada bonita, por trás desse sorriso, por trás
dessa parede que se ergue, né, dessa pessoa forte que se ergue, quando ela se encontra sozinha dentro do seu quarto, quando ela se depara com a sua realidade, ela experimenta medo, experimenta dor, experimenta solidão, experimenta o peso de carregar a vida sozinha, de não poder compartilhar, o peso de não mostrar fragilidade. Porque se eu digo que está tudo bem, tá tudo bem. Agora, quando eu digo, olha, alguém me pergunta, né, tá tudo bem com você? E eu digo, não, olha, hoje eu não tô muito legal. Alguém vai parar e vai se importar comigo. Alguém vai conversar, alguém vai perguntar, vai querer saber se de alguma forma ela pode ajudar ou vai se aproximar. Mas se eu acostumo as pessoas, eu, Michele, acostumo as pessoas a olharem para mim e ver que eu estou sempre bem, as pessoas não vão me ver. Elas vão ver qualquer outra realidade, procurar outras pessoas para cuidar. Mas, tipo assim, Michele tá bem, tá tudo tranquilo com ela, então a gente segue. Só que assim, quando eu não compartilho, quando eu não abro, e aí, como você falou, pode ser por vários motivos, né? Às vezes nós somos treinados a ser assim. Também tem a questão realmente da gente não querer sobrecarregar o outro, né, com os nossos problemas. Às vezes tivemos experiências ruins, porque tentamos falar, tentamos compartilhar e as pessoas fizeram mau uso dessas informações, então você acaba se fechando. Você se fecha porque às vezes você expôs o seu coração, você se tornou vulnerável para alguma pessoa e aí aquela pessoa pegou isso e usou essa informação contra você em algum momento da sua vida. Então, tudo isso faz com que a gente entre nesse mundo, nesse casulo, nesse lugar de eu não posso demonstrar fraqueza. Eu tenho que estar bem o tempo todo, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser quem eu sou, eu tenho medo de assumir como eu estou, eu tenho medo de assumir os meus medos, as minhas fragilidades, eu tenho medo de expor o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, porque eu sinto que eu não vou ser acolhida no momento que eu disser isso. Só que isso é muito ruim, você passar a vida toda carregando todo o seu fardo sozinha, carregando todas as suas dores sozinha, carregando tudo que você está vivenciando, a sua casa desmoronando, os seus filhos dando problema, o seu casamento em dificuldade, o seu trabalho em dificuldade, às vezes passando por necessidade financeira e tantas coisas mais, e você entra em colapso, mas você entra sozinho. E aí, quando a gente está na rua, não só na cidade de Petrópolis, né, em qualquer outro lugar que você vai vendo as fachadas caminhando pela rua. Você vai vendo as pessoas passando, bem arrumadas, bem alinhadas. Só que ninguém sabe o caos que aquela pessoa carrega dentro de si. E só um olhar mais profundo, um olhar mais aguçado, um olhar intencional consegue perceber o cansaço, um olhar intencional consegue perceber a dor, consegue perceber como realmente está o coração daquela pessoa. A mentira, às vezes, por trás disso tudo pode ser o importante é parecer bem. Tipo, o importante é parecer bem. Porque as pessoas te veem de outra forma, né? Você parecer ser uma coisa ou estar num estado diferente, você engana. Você engana as pessoas. Às vezes não é engano porque assim, eu quero manipular os outros, mas é um engano da realidade, né? Eu estou me enganando porque as pessoas não sabem. Então eu estou dizendo para mim mesmo que eu estou bem e acho que isso é o importante. Mas a outra mentira pode ser também de que a vulnerabilidade é perigosa. Se eu me tornar alguém vulnerável agora e abrir o meu coração e abrir a minha vida e contar como eu estou, isso é muito perigoso. As pessoas olharem para mim e ver que eu não sou aquilo que eu projetei. Essa imagem vai ser quebrada, vai ser destruída. Essa pessoa, que só eu sei quem é ela, agora vai ficar descortinada, vai aparecer. Eu serei vista por dentro. Saberão quem sou eu. E aí, se as pessoas souberem como eu realmente estou, será que elas vão me rejeitar? Será que essas pessoas vão me querer, mesmo sabendo que eu estou pobre, quebrado e estou sofrendo com isso?
Será que alguém vai me querer e se relacionar comigo, ser meu amigo, esposa, esposo, se souberem que eu estou em depressão, que eu estou vivenciando e vivendo com a realidade do burnout? O que as pessoas vão fazer com isso? Então, isso eu me torno escravo da imagem, eu me torno escravo do que eu quero que vejam sobre mim, do que essas pessoas olhem para mim e saibam que eu sou isso que eu construí, essa é a imagem de quem eu sou. Tem um ditado, né? O pessoal fala, quem te viu, quem te vê, né? Quando você era uma coisa, agora você é outra. Ou então as pessoas ficam surpresas quando conhecem você, tipo, você sempre quieto, sério e tudo. Aí tá num lugar que você fica à vontade e brinca com todo mundo. Aí os outros, tá vendo? Tava escondido, né? Era como se agora eles estão conhecendo uma outra pessoa. Só que essa construção de uma imagem e tentar manter isso se torna uma escravidão. Eu fico preso à imagem que eu quero que os outros tenham de mim. Sendo que isso é perigoso demais, isso é uma falsa identidade e isso me destrói por dentro porque eu posso morrer, eu posso estar morto, mas com aparência de vivo. E isso também se torna um ídolo, né? Sim, porque a construção dessa identidade ou dessa falsa identidade, né, é bem mais profundo a realidade disso, né? Não é só, na verdade, por trás dessa mentira que eu preciso estar sempre bem, existe uma idolatria. Aquela necessidade de ser aceito, a necessidade de aceitação. Então, se eu vivo a minha vida para manter essa imagem que eu construí por medo das pessoas me rejeitarem, então eu estou lidando diretamente com a idolatria do meu coração. Porque eu preciso ser essa pessoa para eu ser aceito. Então eu vou sacrificar qualquer coisa para que eu possa ser aceito pelas pessoas. Então eu vou mostrar alguém, eu vou construir uma imagem. Só que isso é pesado demais. Você viver por essa realidade de achar que as pessoas não vão aceitar a pessoa que está passando uma dificuldade. Ou as pessoas vão pensar menos ao meu respeito. Ou eu não serei aceito no ambiente onde eu estou. Ou as pessoas vão me olhar de forma diferente. Ou eu vou perder a autoridade, eu não vou poder falar. Então, assim, isso é um jogo muito perigoso do nosso coração. O nosso coração está lidando diretamente com a idolatria. Quando eu preciso fazer isso, eu preciso ser essa pessoa para eu ser aceita. Então, literalmente, aí a gente está em uma escravidão. Porque a minha vida inteira vai ter que ser assim. A não ser que Cristo entre, a não ser que eu seja exposta ao Evangelho, a minha vida inteira vai ter que ser assim para sustentar essa imagem que eu criei. Porque se eu não mantenho essa imagem que eu criei, eu não serei aceita. E como o ser humano busca aceitação, como eu quero ser aceita, então eu vou ter que alimentar essa imagem. Então, mesmo chorando, eu terei que secar as lágrimas para parecer que eu estou bem. Mesmo o meu mundo desmoronando, eu vou manter a minha cabeça erguida para mostrar que eu estou bem. Por quê? Eu não posso baixar a guarda. Eu não posso baixar a guarda, eu não posso ser quem eu sou. Porque se eu for a pessoa que eu sou quando eu estou dentro da minha casa, sozinha, lidando com os meus medos, com os meus traumas, eu não vou ser aceita pelas pessoas. Então, só o Evangelho pode nos libertar dessa escravidão. E a pergunta que eu faço é, Alex, como o Evangelho nos liberta dessa necessidade de sustentar essa imagem? Então, vamos lá. A gente aproveitando aqui, lidando com tudo isso, olha como que isso é perigoso. Você pode ser um cristão ou não, mas se você é um cristão, deveria repensar e ter esse cuidado de não tentar sustentar numa imagem de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, mas não foi. De alguém que é espiritual, mas não é. De alguém que é um super santo,
mas não é. Eu quero compartilhar aqui com vocês, rapidamente, com uma aplicação e a resposta do Evangelho para isso que a gente está conversando aqui. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14, conta a parábola do fariseu e do publicano. Jesus ele conta essa parábola para pessoas que confiavam em si mesmas, que se consideravam justas e desprezavam os outros, que pareciam ser, que tinham imagem do que era. Tem dois homens nessa parábola que sobem ao templo para orar, e eles vão orar. O fariseu, ele ora destacando algumas coisas aqui, que é a sua performance religiosa. Ele agradece, segundo o texto, por não ser como os outros. Ele não é como os outros. Isso é um pouco familiar, quando às vezes pensamos que pelo fato de que somos cristãos, somos melhores do que os outros, que não são. Ele apresenta aqui suas obras, sua disciplina e sua respeitabilidade. Ele é respeitado. Então ele parece estar bem, ele parece ser espiritual, segundo a sua oração, ele parece organizado, ele parece alguém admirável. É alguém que tem uma postura de um santo homem de Deus. O publicano, o que eu falei é do fariseu. O publicano, por outro lado, ele fica de longe, nem levanta os olhos aos céus, nem tem coragem, mas ele olha para ele mesmo e ele olha para quem é Deus e ele diz algo que é profundo. Ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em algumas versões diz: tenha misericórdia de mim, pecador. Tenha misericórdia de mim. Aí Jesus diz que este homem, o publicano, ele voltou justificado para casa e não o outro. Olha a profundidade disso e a importância disso. O fariseu parecia bem, mas estava perdido em sua própria justiça. O publicano parecia quebrado, mas encontrou misericórdia. O Evangelho nos mostra que Deus não justifica a imagem que construímos. Nós podemos ter postura, roupa, nome, título, de qualquer coisa. O fariseu era alguém importante. Deus não justifica a imagem que nós construímos, de uma forma nenhuma. Deus justifica pecadores que se achegam a Ele com fé e arrependimento, reconhecendo quem são. Eu pareço bem diante dos outros? Essa é uma pergunta para ser feita. Mas a pergunta verdadeira é: eu fui alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus? E se eu fui, eu já sou justificado e eu não preciso carregar o peso da minha aparência. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele nos ajuda um pouco a melhor para entender isso, né? Por acaso, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Paulo mostra nesse texto de Gálatas que viver para agradar pessoas escraviza o coração. Viver para parecer, viver para demonstrar, viver para que os outros vejam e fazer de tudo para não demonstrar como estamos é muito perigoso e isso é muito pesado. É muito pesado. E Cristo nos chamou para a gente não viver desse jeito, porque Ele não está preocupado com o que nós demonstramos ser para Ele. Ele está preocupado se a gente se arrepende e se a imagem, esse ídolo do nosso coração é quebrado e colocado aos pés de Jesus. Se a gente olha para o Evangelho dessa forma, então toda a nossa construção da imagem de uma persona, de um personagem é perigoso e é antibíblico. Como que a gente faz agora? É difícil porque a gente aprendeu assim. Mas no Evangelho todas as coisas tornam-se tudo novo, né? Eis que tudo se fez novo, uma nova forma de viver. E essa é a nova vida que Cristo apresenta para nós. Uma nova forma de viver, livre dessa escravidão. Eu não preciso mais viver em função
dessa imagem. Eu não preciso mais viver em função da aceitação das pessoas, porque eu já fui aceita por Cristo. Então, quando a gente entende que nós já fomos aceitos por Cristo, quando a gente entende o amor dele, a gente entende a graça, a gente já não vive mais para isso. A gente passa a viver em Cristo Jesus. E a nossa preocupação é, se eu fui aceito em Cristo, não o que os outros estão dizendo a meu respeito, ou o que as pessoas vão pensar sobre mim, porque o que mais importa é o que Cristo pensa a meu respeito, e o que Ele fez por mim. Então, é difícil quebrar essa imagem, mas em Cristo nós temos a liberdade de pegar essas máscaras, de pegar essas armaduras e colocar de lado. E caminhar livremente em direção a Cristo. E aquilo que precisa ser cuidado, Ele vai cuidar. Aquilo que precisa ser colocado em ordem, Ele vai colocar. As prioridades do reino serão estabelecidas na nossa vida. A nossa casa que está desmoronando, não é uma vergonha colocar isso diante de Jesus. E aí, quando a gente apresenta, Senhor, aqui está, é o que eu tenho. É dessa forma que eu tenho vivido. E Ele, em sua graça, em sua abundante graça e misericórdia, Ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar. E nunca mais eu preciso pegar essas máscaras, essas armaduras e colocar em mim. Porque em Cristo eu sou nova criatura. E em Cristo eu sou aceita. Então eu não preciso fazer nada para parecer bonita, para parecer apresentável diante de Jesus para Ele me aceitar. Ele me aceitou, Ele me escolheu quando eu estava morta em meus delitos e pecados. Então eu não fiz nada e eu não farei nada. Eu apenas fui aceita por Cristo. A raiz invisível seria buscar identidade na aprovação dos outros. Então, quando eu preciso parecer bem, geralmente, muitas vezes, né, é porque eu tenho medo que a verdade sobre mim tire o meu valor. Uhum. Então, quando as pessoas descobrirem que eu não sou o que elas acham que eu sou, isso vai tirar o meu valor. No dia que eu tiver que ter um celular mais barato, comprar um carro mais antigo, morar numa casa mais barata, poxa, meus amigos que a gente saía para comer no Lago Sul, as pessoas que me viam de BMW, agora vão me ver andando de moto elétrica, não sei, eu vou ter que reduzir o meu status de vida. Isso vai reduzir o meu valor. Se as pessoas me verem andando com roupas baratas, como que eles vão me ver? Quem serei eu agora? O que eu vou me tornar? Para alguém que confessa o Evangelho e conhece Jesus, o valor não está nessas coisas. E se a gente busca demais isso, é porque a nossa filiação e o nosso valor, de repente, a gente não aprendeu ou não cremos de verdade que nós já fomos justificados, que a nossa nova identidade agora é como filhos amados de Deus, de que não importa o que temos, não importa o que vestimos, a aparência que temos, agora em Jesus nós temos uma nova identidade sendo construída pela graça de Deus, transformando o nosso ser. Então, se eu tiver medo, né, de que as pessoas me vejam como um grande pecador, se eu confessar os meus pecados, em Cristo, eu sou mais pecador que eu gostaria de admitir. Jesus, ele me olha como um pecador que ofendeu a Deus no nível gravíssimo. Mas eu preciso descansar que em Jesus eu sou mais amado do que poderia imaginar. Então esses dois extremos sempre vão estar na nossa vida, mas o descanso do coração está no fato de que eu sou mais amado do que eu poderia imaginar. E a minha identidade está nisso, né? Está nisso. O fariseu queria ser visto, o publicano pediu misericórdia. Jesus diz que o publicano voltou justificado. Então a gente deveria aprender aqui que o caminho para se livrar dessa manutenção da imagem é a confissão e buscar Cristo Jesus, confessando para Ele quem somos. E aí nós saímos justificados e vivemos em paz com Ele. Essa é a boa notícia.
do Evangelho para nós, né? De que eu não preciso mais viver nessa escravidão. Você pode ter gastado anos da sua vida tentando manter essa imagem. E de repente alguém chega para você, como nós estamos falando, ou você já ouviu isso, talvez tenha esquecido, mas alguém chega para você e diz: a boa notícia é que em Jesus você está livre dessa necessidade de manter essa imagem. Isso é libertador. Isso é libertador porque eu posso viver livremente. Eu posso confessar as minhas falhas. Eu posso confessar os meus pecados. Porque Jesus, ele não tem medo da nossa feiura. Ele não tem medo dos nossos pecados. Ele toca, ele não tem medo. Ele nos aceita. Então eu não preciso viver escondendo quem eu sou. Porque em Cristo eu sou aceita. Em Cristo o meu coração é regenerado, a minha vida é regenerada. O arrependimento faz parte da minha vida. Se antes eu escondia alguma coisa, se antes eu vivia pela performance, se antes eu tinha pecados ocultos, histórias ocultas que ninguém podia saber, em Cristo nós temos a liberdade de dizer quem somos. Em Cristo nós podemos andar de cabeça erguida porque os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Quando nos arrependemos, quando nos apresentamos diante dele, nos arrependemos, nós alcançamos perdão em Cristo Jesus. Então essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Eu não preciso mais ser escrava da imagem. Eu não preciso mais viver ou ter uma imagem perfeita para ser aceita. Eu sou aceita, eu sou amada em Cristo Jesus. Então essa é a minha nova identidade em Cristo Jesus. Então é uma novidade de vida, uma nova identidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, onde nós não somos mais escravos, onde nós somos livres. Livres para pecar? Não, não é sobre isso. Onde eu sou livre para ser quem eu sou diante de Cristo. E em Cristo eu encontro restauração para quem eu sou. Se o meu coração é ruim, o Senhor transforma o meu coração. Se eu tenho condutas que ofendem a Deus, em Cristo eu sou mudada. Eu sou transformada em uma nova criatura. E ao invés de viver ofendendo a Deus a ponto de ter que esconder essas ofensas, em Cristo Jesus, nessa nova vida que Ele me oferece, eu vivo para glorificar a Deus, não para ofender a Deus, mas a minha vida, a partir desse momento que eu tenho esse encontro, essa entrega, essa rendição a Jesus, a minha vida agora é para glorificar a Deus. A minha vida é para honrar o nome de Deus. A minha vida é para servir a Deus, como gratidão por tudo que Ele fez. Eu me rendo, eu me entrego. Quer dizer que eu não vou ter dificuldade? Não. Isso quer dizer que a minha família vai ser aquela família de comercial da manteiga, né? Do pote de manteiga? Não. A nossa casa vai ter problema. A gente vai enfrentar dificuldades. Agora, a diferença é que nós trazemos o evangelho para dentro da nossa casa. Então, se eu estou com um problema no casamento, eu vou trazer o evangelho para esse problema. Então, nós vamos tratar e nós vamos olhar esse problema de relacionamento entre marido e mulher à luz do evangelho. O que o evangelho diz, o que Jesus diz a esse respeito e o que ele pode fazer por nós. Então, não significa que a minha vida vai ser perfeita, não significa que eu vou ter uma imagem perfeita, mas eu vou ter a imagem de Cristo Jesus. Então eu vou amar mais, eu vou servir mais, eu vou ser uma melhor filha, uma melhor esposa, uma melhor vizinha, uma melhor profissional, porque eu tenho o coração transformado e eu tenho a imagem de Jesus sendo gerada em mim. Não a imagem falsa, não uma identidade falsa pela qual eu passei anos da minha vida tentando construir e tentando se esconder. Porque hoje o medo vai ser lançado fora.
do nosso coração. Em Cristo, o medo é lançado e nós podemos verdadeiramente nos apresentar diante dele. E não só diante de Jesus, eu posso me apresentar diante da sua igreja, diante da sociedade. Por quê? Todas as coisas estão sendo transformadas por ele. A minha vida está sendo transformada por ele. Então eu não tenho vergonha de quem eu sou, porque Cristo está me transformando em uma nova criatura, a sua imagem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós, quando vamos ouvindo como Cristo nos aceita, o trabalho que ele fez por nós, gera alegria e paz no coração. A gente não tem que carregar esse peso, né? Então o caminho é sair de verdade da performance, deixar de parecer estar bem, alcançar o caminho de sermos vulneráveis, de nos apresentarmos diante do Senhor e caminhar com essa verdade sobre nós, que Cristo conhece a verdade sobre nós. Ele sabe tudo sobre nós. Nós não precisamos esconder nada dele. A gente não precisa ter medo, nossas fraquezas, nossos temores, nossas condições, nossas dores estão expostas diante de Jesus. Estão todas diante dele. A gente pensa que tem alguma coisa, né, que ele não sabe sobre nós, ele sabe de tudo. Cristo não salva a nossa imagem, ele salva a nossa vida inteira. E às vezes salva a nossa vida da imagem. Então o Evangelho não reforma somente a fachada, ele não vai botar um logo novo na fachada, ele não vai só colocar uma pintura nova, um ACM na fachada. Ele vai ressuscitar o que estava morto. É uma nova pessoa, uma nova criatura. A graça nos dá coragem para sermos honestos. Isso é muito confortante, você ser honesto. A confissão, ela nunca vai destruir quem está em Cristo Jesus. Pelo contrário, ela restaura. Mas ser honesto, ter uma vida aberta, levar confissões, falar da vida, isso é muito libertador. Em você não ter que sustentar eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu me lembro, eu aprendi como pastor que eu deveria ir por esse caminho, tipo, no púlpito, nas conversas, demonstrar uma espiritualidade. Eu aprendi vendo, né? Não tem ninguém que chegou para mim, Alex, você não pode ser frágil. Mas quando eu vi que isso era uma verdade profunda, que os líderes não gostavam de se expor muito. Quando eu comecei a fazer isso sem problema, quando eu comecei a pregar e dizer que eu ficava com raiva, que tinha dias que para mim eram difíceis, que tipo, hoje eu tive vontade de atropelar uma pessoa, eu fiquei com raiva de alguém, quando eu comecei a ser vulnerável e a ser honesto, falar que eu vivi aquilo, pregar contra... temos que ter domínio próprio, irmãos. Irmãos, eu às vezes não tenho domínio próprio com cartão de crédito. Eu às vezes não tenho um domínio próprio com café. Eu às vezes não tenho um domínio próprio com isso. E as pessoas às vezes chegarem, e não mais de uma vez, né? Chegarem para mim e falar assim, pô, pastor, tu é muito pecador, hein? Tem que ter cuidado com muita exposição. Mas não era exposição de coisas, era exposição de quem eu era. De que eu sou um pecador, e de que eu sou tentado, e de que eu passo pelas lutas que todos os crentes passam. Então, quando você arranca essa imagem que muitos líderes são ensinados a construir e mostra o teu coração para os outros, as pessoas olham e falam assim, o coração do pastor é igual ao meu. Sangra também. O pastor fica com raiva. E ele tem vontade de sumir também. Então, quando as pessoas olham isso, e não são as pessoas que são beneficiadas. Eu sou o maior beneficiado, porque eu não preciso construir uma imagem para ninguém, eu não preciso demonstrar nada para ninguém, eu não tenho que parecer ser o apóstolo do século 30, 51, 21. Eu não preciso mostrar nada, porque eu sou um salvo pela graça de Deus, um pecador redimido pelo sangue do Cordeiro, eu sou filho de Deus, e ele me aceitou quando a minha imagem era muito suja. Ele me amou quando a minha fachada estava toda suja. Ele me aceitou desse jeito. E hoje eu estou muito mais melhorado, estou melhorado, né?
do que eu era antes, porque Ele está fazendo a sua obra em mim. Então não preciso botar uma fachada nova, além da que já tenho em mim, que está escrito enorme, que eu sou filho de Deus, resgatado por Jesus. A igreja deveria ser um lugar desse, onde as pessoas não têm medo de serem vulneráveis. A igreja deveria ser um lugar onde as pessoas não têm problema com a exposição com quem são. A igreja deveria ser um lugar, um ambiente onde as pessoas possam pedir oração por causa dos seus pecados e conselhos, cuidados, e serem discipuladas, exortadas, disciplinadas. Mas a gente se protege dos nossos irmãos, porque talvez todos nós estejamos tentando mostrar na nossa fachada de que nós somos uns pecadores melhorados iguais ao fariseu. É uma tendência do nosso coração seguir os passos do fariseu, né? Graças a Deus que eu não sou como os outros, né? Não sou como os demais. Mas a verdade é que, mesmo estando dentro da igreja, muitas vezes nós ainda lutamos, ainda não entendemos completamente o que a graça de Deus nos oferece, a graça de sermos livres. Então muitas vezes a gente vai flertando com essa idolatria, com essa necessidade de ser aceita pelo outro, não por Cristo. É como se ser aceita por Cristo não fosse suficiente. Eu ainda preciso criar uma imagem para que as pessoas vejam em mim algo que eu não sou, ou que as pessoas vejam que eu sou aquela pessoa espiritual, né? Que a minha família não tem problema. Só que nós estamos em família. A igreja é um lugar onde eu posso ser vulnerável. E eu só vou crescer no evangelho o dia que eu me tornar uma pessoa vulnerável. Enquanto eu for uma pessoa resistente, enquanto eu for uma pessoa fechada, onde ninguém, até Jesus, não tem acesso, né? Assim, na nossa linguagem, né? Porque ele tem acesso onde ele quiser. Mas até Jesus tem dificuldade para acessar o seu coração. Sinto te dizer, você não vai crescer como cristão. Você não vai desenvolver a sua vida cristã. Porque a vida cristã é uma vida na luz. Jesus nos chamou para vivermos na luz. E ele nos chamou para sermos honestos com a gente mesmo e com os nossos irmãos. A palavra de Deus nos orienta a confessarmos os nossos pecados. Confessar os nossos pecados uns aos outros. E nós precisamos fazer isso. Precisamos ser vulneráveis. E às vezes não é só uma questão de confissão de pecado. Às vezes é uma questão de dividir o fardo. Às vezes é uma questão de chegar e falar, meu irmão, eu não estou conseguindo vencer a pornografia. Eu não estou conseguindo vencer tal dificuldade. Me ajuda em oração. Você precisa ser discipulado. Agora, enquanto eu não exponho quem eu sou, enquanto eu não exponho como está o meu coração, nós continuamos sendo escravos. Escravos dos vícios, escravos do nosso próprio coração, muitas vezes escravos de situações que acontecem à nossa volta, e ao invés de a gente crescer espiritualmente, ao invés de nos parecermos mais com Jesus, nos tornamos como velhas criaturas, como se estivéssemos voltando a viver debaixo da vida que levávamos antes. Práticas que deveríamos já ter abandonado pelo tempo que já estamos na casa do Senhor, pelo tempo que já fazemos parte da família de Deus, práticas que já deveríamos ter abandonado, que não abandonamos. Por que eu não abandono? Porque eu não fui exortada, eu não fui discipulado, eu não fui orientado, ninguém orou por mim, porque eu não abri o meu coração, porque eu não expus quem eu sou, porque eu continuo tendo medo. Eu continuo querendo blindar a minha imagem. Só que Jesus te chamou para você andar na luz. E não precisamos viver dessa forma. A igreja, sim, tem que ser um lugar de pessoas vulneráveis. Lugares de pecadores arrependidos, sim, mas que ainda luta contra o pecado. A diferença é que nós não nos entregamos ao pecado. Nós lutamos contra o pecado. E essa luta contra o pecado é uma luta diária. É uma luta que só vai ter fim quando estivermos
eternamente com Cristo, mas enquanto nós estamos nesse mundo caído, nós vamos lutar. Agora, imagine você lutando sozinho. É muito mais fácil você ser derrotado. Agora, quando você está junto com os seus irmãos, quando você tem um espaço onde você pode se expor, onde você pode dizer quem você é, sem medo, sem vergonha, porque nós já somos livres dessa necessidade, é um lugar libertador. E a igreja precisa ser esse lugar. É claro que tem que ser uma confissão com sabedoria, não é que a gente vai pegar um microfone e a gente vai dizer, né, lá na frente com o microfone, olha, é isso, mas reconhecermos que somos pecadores é o primeiro passo. Reconhecermos que falhamos é o primeiro passo. Reconhecer e nos arrependermos é o mais importante, mas você precisa ter alguém caminhando com você. O discipulado entre os irmãos, a caminhada com outros pecadores como você, vai fazer você crescer, vai fazer você desenvolver, vai fazer você se parecer mais com Jesus. Sozinho, nós não conseguimos. Nós precisamos da igreja, nós precisamos dos nossos irmãos. E eles precisam ter acesso. As pessoas, na nossa vida, as pessoas têm acesso à nossa vida. Elas têm acesso ao nosso coração. Eu sou esposa de pastor, já tem, já alguns anos, que eu experimento essa realidade, de ser a esposa do pastor, onde eu escuto muito, onde muitas pessoas vêm conversar comigo, muitas pessoas vêm abrir o seu coração. E chegou uma época da minha vida que eu acreditava que eu não podia abrir o meu coração. E eu comecei a guardar tudo para mim. Eu comecei a guardar as minhas dores, não confessar os meus pecados, não reconhecer as minhas fragilidades, não tinha ninguém caminhando comigo, não tinha ninguém me ajudando, ninguém me exortando, ninguém me orientando. Eu me fechei, eu me isolei e eu fiquei em um lugar onde eu só cuidava das pessoas, mas o meu coração não era acessado por ninguém. O que eu consegui com isso, o resultado que eu tive dessa decisão do meu coração há tempos atrás foi um nível de exaustão altíssimo e um nível de depressão alarmante na minha vida, porque eu me isolei. E enquanto eu me calei, eu fui sendo destruída por dentro. E por um momento eu tive que ser encaminhada por um profissional. E ele disse para mim assim, quem caminha com você? E era um psicólogo que só trabalhava com missionários. E ele me perguntou, Michele, quem caminha com você? E eu disse para ele, eu tenho muitas pessoas, perto de mim. Eu sempre tive muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que sempre tem gente perto de mim. E a minha resposta para ele foi essa. E ele disse para mim, não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando quem são as pessoas que conhecem o seu coração. E aí eu comecei pensando seriamente a respeito disso. Quem eram as pessoas que conheciam o meu coração? E pasmem, a resposta que eu tive foi horrível. Eu cheguei num determinado momento da minha vida que ninguém tinha acesso ao meu coração. Inclusive o meu marido. Inclusive o Alex não tinha acesso ao meu coração. E ele disse para mim assim, Michele, eu sei que você tem muitas amigas, você tem muitas pessoas ao seu redor, mas eu quero que você ore e que você peça a Deus que Ele te dê amigas de alma. Mulheres que você possa compartilhar o seu coração. Que você possa abrir e dizer as suas fraquezas, os seus medos, os seus pecados, que você diga tudo. E eu fiz isso. Eu segui a instrução do Valdemar, que era o psicólogo. E eu comecei a orar e eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu preciso de alguém que eu possa abrir o meu coração. Eu escuto o coração de todo mundo, mas ninguém escuta o meu. Não era porque as pessoas que estavam à minha volta não estivessem interessadas, porque eu tenho amigas de anos que caminham comigo, que me amam, que cuidariam de mim, mas eu fui gerando essa necessidade de manter essa imagem perfeita porque eu estava ajudando elas. Então, como eu estava ajudando, eu não podia pesar para elas, porque elas já estavam em problemas. Então, isso acontece de forma, às vezes, até inconsciente. E eu fiz isso, e eu comecei a orar, e eu comecei a pedir ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus me deu uma amiga. Do nada apareceu uma mulher na minha vida. Eu não sei da onde, né, amor? Da onde, até hoje eu falo assim, gente, como eu conheci a Cris, que é uma amiga que eu tenho.
Como eu conheci ela? Não sei, mas eu sei que foi o Senhor que me deu. E aquela mulher foi alguém que ela acessou o meu coração. Ela acessou o meu coração com uma doçura, com um cuidado, com um zelo. E aquilo foi libertador. A partir dela, o meu coração se abriu. A partir dessa experiência que eu tive com essa pessoa, o meu coração se abriu. E hoje, na nossa igreja, a nossa prática é essa. Nunca caminhe sozinha. Não viva sozinha. Tenha alguém que conheça o seu coração. Tenha alguém que esteja discipulando você. Tenha alguém que esteja apontando os seus erros e te levando para perto de Jesus. Alguém que segure na sua mão e fala, vamos para Jesus. Não é alguém que te julgue, que te condene ou alguém que te aprove o tempo todo. É um pecador como você e que sabe que o lugar que nós vamos encontrar solução, perdão é em Cristo Jesus. Então nós damos as mãos e caminhamos em direção. Então se você é alguém que caminha sozinho, se você é alguém que luta sozinho com seus pecados, com as suas dificuldades, peça ao Senhor que o Senhor te dê alguém para te discipular, para caminhar com você, para te ajudar, para te auxiliar, porque isso é importantíssimo. A sua vida espiritual depende disso. Nós não fomos chamados para viver sozinhos, para viver isolados, para viver com essa imagem de crentes perfeitos, de que a gente não sofre, que a gente não chora, que no nosso casamento não tem problema. Isso é mentira. Nós não fomos chamados para isso. Isso não é sobre o evangelho. Isso é sobre você. Isso é um orgulho, porque Jesus não nos chamou para viver dessa forma. Eu preciso mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas que a vida com Jesus é essa vida 100% não choro. Sim, na eternidade vai ser esse tipo de vida. Mas aqui, enquanto nós estamos nesse mundo, nós experimentaremos as mesmas coisas que todo mundo está experimentando. A diferença é que nós trazemos Jesus para todas as situações e todas as dores que nós vivenciamos. Então, assim, se liberte disso, deixa essa necessidade de imagem no chão e encontre alguém e se abra para essa pessoa, seja vulnerável para essa pessoa e permita tanto Jesus cuidar do seu coração quanto o seu irmão te ajudar a caminhar até Cristo. A gente só tem como ter isso se a gente não acreditar mais na mentira de parecer estar bem, né? E a gente demonstrar isso, abandonar a aparência, que protege a gente só por um tempo, mas depois aprisiona a gente, e ser vulneráveis. Se você não tem ninguém, ore ao Senhor e procure alguém. Não fique sozinho, sozinha. Se você é um líder, pelo amor de Deus, não fique nisso. Não lute com esse jugo. Esse jugo é pesado. O de Jesus, não. O fariseu parecia justo, mas voltou vazio para casa. O publicano, ele parecia quebrado, mas voltou justificado, porque reconheceu. E em momento nenhum o evangelho nos chama para parecer que somos fortes. Ele nos chama para nos garantir em quem é forte. Jesus é forte. E que bom que você está aqui com a gente até esse momento. Eu quero te agradecer e, pelo menos, se você chegou até o final, se inscreva em nosso canal, mande esse conteúdo para alguém, compartilhe com outras pessoas, coloque nos grupos de WhatsApp, Pet Shop, Facebook, Instagram, Orkut, onde você quiser. Mande para alguém que pode ser muito abençoado. Eu sei que no Orkut não existe mais, tá? Eu tô coroa já, né? Mas manda para alguém, compartilhe com alguém que pareça que você sabe que está cansado e que precisa arrancar essa armadura pesada, e que Deus possa derramar graça sobre nós, sobre o seu coração, sobre nossas vidas. Esse aqui é o Par na Montanha, um podcast da Igreja do Calvário em Petrópolis. Temos o objetivo e o desejo de falar a linguagem da serra, de conversar sobre alguns assuntos. E esse assunto que a gente está conversando é uma realidade do petropolitano. E queremos que de verdade isso chegue nos corações e liberte os corações desse peso. Que Deus possa derramar graça sobre nós, sobre você. Não deixe aí de nos acompanhar nas redes sociais. Então, mais um episódio e te espero no próximo.
Amém, Michele? Amém. Para terminar, né? A cidade pode valorizar status, imagem, respeitabilidade, mas Cristo nos oferece algo muito melhor. Ele nos oferece graça, verdade e descanso. Que Deus te abençoe. Amém. Até o próximo episódio. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Um abraço. Fique com Deus. Tchau.